Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também acabou de divulgar seus números referentes ao primeiro trimestre do ano de 2024 e é mais uma empresa do setor de energia. E essa empresa, muito aguardado o balanço aí, todo mundo na expectativa do balanço da empresa, tanto é que teve aqui uma série de solicitações a respeito dessa empresa que agora estamos atendendo. Depois da saída do balanço, pudemos capturar as informações para poder planilhar e passar para vocês como que foi esse primeiro trimestre dessa empresa. A Renova Energia SA, que é a empresa que será retratada hoje, é uma empresa que vem aí passando por uma série de dificuldades aí no processo de recuperação judicial e hoje vamos ver como que está a situação da empresa agora até o dia 31 de março de 2024. Em primeiro lugar, agradecendo aqui imensamente a todo o pessoal que sugeriu a Renova Energia. A começar aqui pelo meu amigo Dorival Donizete Martins. Dorival, que honra ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também o Adilson Amorim de Souza. Ô Adilson, que honra ter você conosco. Seja sempre bem-vindo, Adilson. José Carlos Loquete. Ô José Carlos, também é muito bom contar com a sua presença aqui. Também lhe agradeço imensamente a sugestão e a participação. Também o Walter. Ô Walter, também é muito bom contar com a sua presença aqui. Um forte abraço para você, Walter. Daniel Dias da Silva também sugeriu a Renova Energia. Valeu, Daniel. Estamos aí lhe atendendo com o maior prazer. É uma honra também poder atender você. Fernando Vieira, grande Fernando Vieira, também muito legal poder atender você. E lugares que não conhecia também mandou a sugestão, estamos aí lhe atendendo com o maior prazer também. E o Marcos Alexandre da Silva, que inclusive já participou de curso junto conosco e agora estamos aí fazendo todo um trabalho junto com o Marcos aí, revendo toda a sua carteira, analisando empresa por empresa, inclusive se você quiser também que a gente faça esse trabalho, entre em contato conosco aqui, ó, nesse WhatsApp que tem aqui na tela, e aí podemos também verificar todas as empresas que compõem a sua carteira aqui com o maior prazer também, tá? E agradeço então imensamente a participação de todos vocês aí que sugeriram as empresas. Caso também queiram outras empresas, é muito fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas de Grafim, manda sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Bom, da Renova que a gente falou aí, que ela vem passando por uma série de dificuldades, mas vamos só recontar um pouquinho a história, até para você entender o que é a Renova Energia. Lá no ano de 2001, porque na década de 90 tivemos toda ali uma série de privatizações, então, quer dizer, foi um mercado que foi aberto aí, né, para todo mundo que quisesse investir dentro do setor, agora já podia, né, porque ele saiu ali da mão do controle apenas do governo federal ou dos governos estaduais, né, e aí, então, nesse processo todo, o Renato de Amaral Figueiredo, junto com o Ricardo Lopes Del Neri, os dois constituem a empresa, constituem a Renova Energia. E na ideia deles, o que era? Era trabalhar com a chamada geração de energia renovável, né? E aí começa então toda a trajetória da Renova Energia. Tanto que em 2002 já adquire 3 PCHs, pequenas centrais hidrelétricas ali, e começa a caminhada da Renova. No ano de 2008, também entra em operação o complexo hídrico Serra da Prata. Em 2006, já parte daí para a energia eólica. E nesse processo de começar a trabalhar com energia eólica, forma o maior parque eólico do Brasil lá na Bahia. Já no ano de 2007, recebe daí um aporte de um fundo de investimentos que entra, bota dinheiro dentro da empresa para preparar o seu crescimento. Tanto é que em 2010 é feito o IPO da empresa e ela passa a ser uma sociedade anônima de capital aberto. Com mais dinheiro, entra ali também uma série de outras aquisições que eles vão fazendo, mas também nessa abertura de capital entram 2 sócios poderosos dentro da Renova. Um deles, a CEMIG, e o outro também foi a Light, que passaram a ser investidores da Renova Energia.
Daí, na sequência, a Light acaba saindo fora. Depois, agora, mais recentemente, a CEMIG também acaba saindo fora do controle da Renova, vendendo a sua participação para um fundo de investimentos, o Angra Partners, que hoje é o controlador através da AP, né? E aí, consequentemente, a CEMIG já não faz mais parte do controle societário da Renova. Bom, na sequência, em 2013, eles inauguraram também a sua primeira planta de geração de energia solar. Em 2014, adquire também a Brasil PSH, que trazendo para dentro do grupo 13 pequenas centrais hidrelétricas. E com isso vai ampliando. Em 2015, a empresa, com todos esses investimentos que veio fazendo, naturalmente que houve ali até um excesso de endividamento, mas a empresa estava meio que se preparando para fazer ali uma parceria com a Sun Edison, é uma empresa norte-americana que ia entrar dentro da Renova e aí, consequentemente, ia colocar mais recursos. Porém, a negociação acabou não andando. E quando a negociação acabou não andando, a Renova se viu ali extremamente endividada, com uma situação financeira bastante delicada, e a partir desse momento começou a acumular diversos prejuízos. E aí a empresa já não estava mais conseguindo gerar resultados com toda a estrutura que ela havia montado. E aí, na sequência, o que acontece? Tem também ali um episódio lá em 2019, que não nos cabe aqui também aprofundar esse tema, mas enfim, em 2019 ali, escândalo com desvio de dinheiro da empresa e etc, tá? Bom, e tudo isso então vai complicando ainda mais a situação econômica e financeira da empresa. Já em 2021, dentro desse processo também que entra daí com o processo de recuperação judicial para tentar sair de toda essa situação, e aí começa a vender uma parte dos seus ativos, sendo que uma delas também foi o projeto Alto Sertão, né? Uma parte do projeto Alto Sertão que recebeu diversos investimentos da Renova, acabou sendo vendido e a empresa depois, né, na sequência, vai vendendo também a sua participação na Brasil PCH e aí vai também vendendo parte dos seus ativos ali, tentando equacionar toda a sua situação financeira, principalmente em termos de endividamento, para poder equilibrar novamente a empresa e voltar a ser lucrativa. Bom, nesse processo todo de recuperação judicial, vamos trazer aqui os balanços de 2020, 21, 22, 23 e do primeiro trimestre de 2024, até para entendermos como que está sendo o desempenho da empresa ao longo de toda essa dificuldade que ela vem passando e como que ela está, o que ela está fazendo, né, para sair de toda essa dificuldade. Então, para conhecermos um pouquinho mais da Renova Energia, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Renova Energia S.A., que, como eu falei para você, está aí num processo de recuperação judicial, tentando reencontrar o seu caminho, né? E para isso, vamos ver aqui como que vem sendo a trajetória da empresa ao longo desse período aqui, desde o ano de 2020. Trazemos uma base histórica maior, né? 4 exercícios, mais o primeiro trimestre, justamente para poder acompanhar como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período aqui. Lá em 2020, a Renova era uma empresa de 2 bilhões e 296 milhões de reais. Grande parte está aqui imobilizado, que é toda a estrutura de funcionamento da empresa, seus parques eólicos, solares, as PCHs, enfim, toda a sua estrutura de funcionamento. E aqui na parte de cima, o capital de giro, 997 milhões de reais. E aqui dentro nós temos o quê? O caixa equivalente, que é o dinheiro que a empresa tinha em 2020, 48 milhões, 4 milhões 220 em contas a receber. Já os outros créditos aqui tem principalmente os tributos a recuperar, mas também tem os ativos postos à venda que acabam entrando aqui nesses outros créditos. Já em 2021, a empresa praticamente do mesmo tamanho, 2 milhões 280. Porém, nesse ano aqui, o que nós temos aqui? Uma queda no capital de giro, por quê? Faz a venda dos ativos que foram postos à venda, o dinheiro entra no caixa, 359 milhões de reais, e sai o ativo destinado à venda e fica aqui mais alguns ativos destinados à venda e os tributos a recuperar. E o capital de giro total fecha em 719 milhões. Já em 2022, a Renova passa a ser agora uma empresa de 2 milhões e 814. Há aqui um lançamento, né, um aumento aqui do imobilizado até em função de lançamentos referentes à reavaliação de potencialidade de resultados de ativos, então reavalia os ativos existentes dentro do seu patrimônio, fazendo com que o imobilizado fosse para 2 milhões e 600.
E o capital de giro nesse ano, olha só, ele despenca para 116 milhões de reais. E a empresa fecha com apenas 68 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 30 milhões em contas a receber. Já em 2023, ela vai para 3 bilhões e 76 milhões e o capital de giro aqui é uma pequena elevação, 138 milhões. O caixa cai mais ainda, vai para 22 milhões e o contas a receber permanece praticamente estável com 32 milhões. Chegando agora em março, a empresa é de 2 bilhões e 936. Agora repare que 88,6% da empresa é imobilizado e o capital de giro apenas 107 milhões, 3,6% em relação a tudo aquilo que compõe o patrimônio da empresa. E o volume de dinheiro em caixa agora em março apenas 19 milhões de reais e 26 milhões em contas a receber. Então vejam que o capital de giro da empresa ele vai diminuindo aqui ao longo de todo esse período. Naturalmente que essa diminuição de capital de giro também é utilizada para diminuição do endividamento. Tanto é que lá em 2020, a dívida total da empresa era de 3 bilhões 404. E aí nós temos aqui um patrimônio de 2,290 e ela deve 3,404. Ela deve 148% de tudo aquilo que ela tem. Grande parte da dívida aqui no longo prazo. E nesse ano ela tem o chamado patrimônio líquido negativo de 1 bilhão 107 em função de prejuízos que foram sendo acumulados nos exercícios anteriores que totalizava 3 bilhões 994. No ano de 2021, a dívida ela recua aqui para 2 bilhões 936 milhões, 128,7%. Em 2022, aí o que nós temos? Temos aqui também um aumento de capital realizado pela empresa e a dívida também cai para 1 bilhão 903, 67,6%. Dívida que sobe um pouquinho em 2023, no final de 2023, para 2 bilhões 143 milhões, 69,7%, e agora nominalmente a dívida cai para 2 bilhões 65, com, porém, o peso dela um pouquinho maior, 70,3%. E reparem que o patrimônio líquido, aqui ele vem os prejuízos acumulados se mantendo ao longo de todo esse período. Por quê? Porque depende da empresa gerar lucros para diminuir o prejuízo acumulado e recuperar o seu patrimônio líquido. E aonde que nós vamos ver essa geração de resultados? Aqui na DRE. Na demonstração de resultados do exercício, a Renova faturou lá em 2020 70 milhões. E aí fechou com lucro de 22 milhões. Em 2021, ela faturou 93 milhões e um lucro de 30 milhões. Então, à medida que ela vai tendo esses lucros aqui, vai diminuindo esses prejuízos acumulados. Em 2022, aí nós temos o quê? Um faturamento de 206 milhões e um lucro de 777 milhões. E aí, naturalmente, mas se ela vende 206, gera uma receita de 206, como que ela ganha 777 milhões? É porque vai aparecer aqui nesse resultado operacional, como valor mais significativo, 1 bilhão, dentro desse 1 bilhão e 2 milhões de reais, que é uma receita que ela teve, e essa receita é decorrente do quê? Justamente daquilo que nós falamos aqui de reavaliação de ativos. Então é uma receita que não entrou dinheiro no caixa, simplesmente reavalia um ativo e considera como se fosse um ganho patrimonial. E aí no ano de 2023, um faturamento de 227 milhões e um prejuízo de 9 milhões e 200. Fecha agora março com 42 milhões de faturamento em 3 meses, o que nos dá uma projeção de um faturamento de 190 milhões para 2024 e um prejuízo em 3 meses de 61 milhões de reais. Então, a empresa com uma dificuldade ainda para poder gerar resultados, principalmente resultados que venham da sua operação. Tá? Olhando a situação financeira, vamos ver aqui que a liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, ele sai de 0,29, 0,25, 0,63, 0,63, 0,63, permanecendo estável. Para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 63 centavos, quer dizer, não tem recursos para fazer frente ao seu endividamento. E quando nós olhamos o dia a dia da empresa, a situação é mais complicada ainda, porque a liquidez ela sai com 1,38, cai para 1,01, para 0,34, 0,32, 0,23. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela só tem 23 centavos. Então é uma empresa que tem que ficar correndo atrás de dinheiro para honrar os seus compromissos do dia a dia, uma situação financeira extremamente delicada.
O endividamento, que ele vai com 148, cai para 128, faz o aumento de capital, cai para 67, sobe para 69,67 e sobe mais um pouquinho para 70,34%. E naturalmente que os índices de rentabilidade, aqui também fica complicado poder fazer qualquer tipo de análise, visto que ele vem aqui com números irreais, né, 31,82, quer dizer, irreais em termos, né, porque se eles são calculados é porque eles existem. Porém, a base sobre a qual eles são calculados é que ela é extremamente complicada, como, por exemplo, aqui o 376% de margem, sendo que esse resultado ele foi proveniente de reavaliação de ativos e não de ganho da empresa. E agora, fechando, né, esse ano aqui, então ela fecha com 145% de perda sobre o que ela gerou de receita e uma perda em 3 meses de 7,11% para os seus acionistas. Quer dizer, os acionistas não conseguem gerar o ganho. Por quê? Porque a empresa precisa gerar lucro para poder proporcionar ganho para os acionistas. E, consequentemente, também todos os indicadores aqui relacionados às ações, eles são também bastante comprometidos, né? Visto uma ação da Renova valer patrimonialmente R$ 3,49, porém você compra uma ação da Renova por R$ 1,04. Então, uma empresa que ela tem um deságio 70% medido aqui pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 0,30. Lucro por ação nos últimos 12 meses é um prejuízo de 11 centavos por ação, o que traz uma rentabilidade negativa de 10,58% para os seus acionistas. Não há histórico de dividendos, visto prejuízo. Enquanto você tem o prejuízo acumulado, não pode ter distribuição de dividendos, e até porque também a empresa precisa gerar lucro para distribuir dividendos, consequentemente também não tem yield. E o preço barra lucro, que matematicamente ele dá menos 9,45, o que na prática quer dizer o quê? Não há tempo de retorno, porque para ter retorno precisa ter lucro, e para ter lucro, aí sim que nós vamos conseguir medir um tempo de retorno. Enquanto a empresa não dá lucro, não há como medir tempo de retorno. 28,5% das ações circulam livremente no mercado das ações preferenciais e o tag along é de 100%, quer dizer, se ela for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento dos majoritários. Olhando aqui esse gráfico extraído do Google, onde nós vamos ver aqui desde 2019, as ações aqui beirando R$30, e aí na sequência ela vai despencando até abaixo de R$10 aqui no ano de 2020. Em 2021 ela tem um pico ali, chega quase R$20 e volta a cair, e depois aí ela vai numa queda livre aqui, caindo gradativamente e vai praticamente numa estabilidade aqui na faixa de R$1, R$1,04, que é a cotação no dia da gravação desse vídeo, fechando, né, com uma cotação de R$1,04. Então por aqui você vê quando que ela teve seu maior valor e quando que ela teve o seu menor valor. Quando a gente fala aqui do free float da empresa também, então o que nós destacamos aqui? É que o controlador dela é a Angra Partners Energia, que é um fundo de investimentos, e aí o Deoneri continua tendo uma participação de 5,47%, o Renato de Amaral Figueiredo 5,44%, que são os fundadores da empresa. E as ações ordinárias que circulam no mercado, 14,84%, fora da mão dos controladores. E as ações preferenciais, 28,50% que circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. Então, por aqui você vê também a composição societária da Renova Energia. Então, por aqui você agora já viu os números da empresa, já viu a cotação e também a quantidade de ações que circula livremente no mercado da Renova Energia S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Renova Energia, e agora você já viu, já sabe o que é a Renova, já conhece um pouquinho dos seus números e também já viu aí como que está a sua situação econômica e financeira, e a gente sempre fica aqui na expectativa que a empresa encontre seu caminho, que a empresa volte a ser lucrativa, até porque todas as empresas aqui no Brasil são geradoras de renda, são geradoras de emprego, são geradoras de desenvolvimento, então sempre fica aqui a nossa torcida para que as empresas encontrem seu caminho, voltem a ser lucrativas, voltem a crescer, voltem a gerar renda e oportunidade, que é uma das coisas que mais precisamos aqui no Brasil, para que o Brasil possa encontrar o seu caminho também de desenvolvimento. E o caminho de desenvolvimento aqui no Brasil passa inevitavelmente
por todas as nossas empresas, razão pela qual sempre fica aqui a nossa torcida, né? E naturalmente que essa recuperação das empresas ela é vista através dos números, então tudo aquilo que a empresa faz se traduz em números, e aí através dos números nós vamos ver como que a empresa está fazendo, o que ela está fazendo, se ela está melhorando, se ela está piorando. E essa parte toda de números que parece assim meio complexa, meio difícil, não, é muito simples. Inclusive, eu pretendo ensinar tudo isso aí para vocês através do nosso curso de análise de balanço para investimentos lá na plataforma Hotmart, onde você vai poder aprender da onde que nós buscamos as informações, de que forma que nós planilhamos e como que nós lemos os números, escutamos o que os números querem nos contar, e aí vamos entender como que uma empresa está desenvolvendo a sua atividade, se ela está melhorando, se ela está piorando, como que está seu nível de rentabilidade, de retorno, os riscos que essa empresa apresenta. Para quê? Para na hora de você comprar ações de empresas boas, empresas que sejam lucrativas, empresas que lhe tragam retorno, porque esse é o objetivo do investimento. A gente investe para ter retorno, investe para construir patrimônio, e o patrimônio só vai crescer a partir do momento que as empresas forem lucrativas e, consequentemente, nos proporcionarem retorno. E isso tudo a gente vê no curso de análise de balanços, como que nós escolhemos as melhores empresas nas quais investir. No vídeo aqui na descrição, nós temos aqui o link de acesso tanto ao curso de análise de balanço, como também ao curso de valuation, onde você vai poder aprender toda essa técnica de forma rápida, simples, descomplicada, com todo o material de apoio, apostila, planilhas, e naturalmente que vai ficar lá o meu contato também, para caso queiram esclarecer dúvidas ou aprofundar algum tópico do conhecimento ali de análise de balanço, estaremos juntos aqui para solucionar essas dúvidas de vocês, né? Então, não perca tempo aí, entra lá na Hotmart e venha participar conosco, aprender análise de balanço e também aprender valuation. Será um prazer ter vocês também conosco lá na Hotmart. Dito isso, bons investimentos para vocês.